Olá, minha galerinha do nono ano! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Como estamos aí na expectativa aí, se Deus quiser, de já já voltarmos ao normal e retomarmos aí a nossa rotina? Bom, galerinha, vamos aí hoje, né, para o nosso conteúdo do capítulo 4 ainda, né? Nós aí trabalhamos 2 semanas com esse capítulo, né, que é um capítulo bem extenso, que falou aí sobre a Europa, espaço econômico. Nós já tínhamos visto no capítulo 3, né, a questão da regionalização do continente europeu. Falamos aí sobre algumas características físicas, culturais, sociais, né, que vieram a contribuir para uma regionalização, né, desse continente tão vasto aí, tão diversificado. Então, como a gente já passou praticamente 2 aulas, né, falando sobre essas características do continente, né, europeu, sobre as características econômicas, a tia hoje então resolveu fazer uma aula um pouco mais diferente, tá? Como na semana que vem a gente vai fazer uma videoaula comentando, né, as questões da revisão que a tia passou de geografia. Então a tia tá passando aí para vocês hoje, tá? Estarem fazendo o livro de atividades do capítulo 4, que vai da página 67 à página 71. Para isso, a tia postou no Google Classroom, tá? O gabarito com todas as atividades, com as respostas lá para que vocês possam comparar. E a tia vai aqui debatendo um pouquinho, né? As que a tia achar mais importante e aquelas que vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar, né, no canal Tirando Dúvidas e perguntar lá para a tia. Então vamos lá, galerinha. A tia permaneceu aí com esse mapa de capa aí, né, falando sobre a regionalização do continente europeu. Por que a tia costuma a marcar muito, né, essa questão desse mapa? Porque a Europa, durante muitos anos, né, ela teve uma regionalização marcada pelas diferenças ainda que existiam pós Segunda Guerra Mundial, entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, entre a Europa capitalista e a Europa socialista, né? Então, assim, para não deixar nenhuma sequela da Segunda Guerra Mundial, para tentar estabelecer características de guerra, de igualdade, né? De humanidade, né? Visto que a Europa, principalmente aquele povo que viveu, né? Da União Soviética, da Alemanha, né? Que viveu aí o período do Holocausto, muito sofrido, a ONU intensificou essa regionalização e essa nova caracterização aí do continente europeu, que é a regionalização mais atual que nós temos hoje, né? Que divide aí o continente europeu em 4 regiões distintas, levando, né, em consideração as características físicas, as características culturais, né, dos países que compõem aí cada região. Então nós temos aí 4, né, partes aí do continente europeu, que é a Europa meridional, que é uma Europa, né, muito aí com características basicamente que fazem parte aí da Península Ibérica, né? Que tem a Espanha, que tem Portugal, né? Vocês podem perguntar por que a Itália, né, que está tão lá no cantinho lá, também faz parte, porque pertence ainda, né, a essas características, né, de uma língua latina, né? A Europa Ocidental, ela vai manter ainda, né, algumas características capitalistas, ainda é uma Europa, né, que vai manter os principais países, né, os países mais bem, como é que eu posso colocar assim, mais bem colocados na questão econômica, né, da questão da Europa. A Europa centro-oriental, né, e a setentrional, a Europa setentrional, por exemplo, ela vai estar aí dividida entre os países bálticos e nórdicos, que a tia trabalhou com vocês lá no capítulo 3. E a Europa centro-oriental, né, é a Europa que vai apresentar ainda alguns países com uma economia, né, que acabaram de sair de uma característica socialista, porque sofreram aí pós a Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, essa influência, né, do regime socialista que se instaurou aí no período aí na antiga União Soviética, na Rússia, e que ficou, né, enraizado aí por muitos países aí durante muito tempo. E hoje, né, eles já procuram ter mais uma economia capitalista para poder abrir os seus mercados.
tá? Então, por isso que a tia colocou aí esse mapinha aí para que vocês possam intensificar bastante isso daí. Bom, galerinha, aí o nosso livro de atividades, como ele fala aí da questão econômica, ele traz essa primeira questão falando, é lógico, sobre a Revolução Industrial. Não tem como a gente falar do destaque econômico da Europa sem a gente falar da Revolução Industrial, né? A gente sabe que a Revolução Industrial ela aconteceu no século XVIII, né? Que foi uma consequência de vários e inúmeros fatores que a Inglaterra tinha, né? E que favoreceu que ela desse esse pontapé aí na Revolução Industrial. Então, o que a Inglaterra tinha? Ela tinha, né, acúmulo de capital que veio das grandes navegações, ela tinha inovações técnicas, né, grandes cientistas que desenvolviam, né, maquinários aí que pudessem aumentar a produtividade, ela tinha jazidas de carvão, que foi o combustível da época, né, das locomotivas, dos navios, né, dos maquinários nas grandes fábricas que estavam passando por esse processo aí de manufatura para maquinofatura. Então, o livro começa justamente falando aí sobre essa característica importante do continente europeu, que é a Revolução Industrial. E aí ele pergunta, né, que essas mudanças tiveram origem em qual desses países da Europa? Então é lógico que é a Inglaterra. Ah, tia, mas a França, a Alemanha, a Itália não vão fazer uma revolução industrial? Vão. Elas fazem sim uma revolução industrial. Porém, uma revolução industrial mais tardia, né? Quem realmente dá o pontapé, né? Que vai fazer aí a origem, né? De um novo processo industrial, né, da utilização da mão de obra, né, das relações sociais que também mudam, né, que antes na manufatura as relações sociais se davam de forma cooperativa, né, onde cada um dentro do setor manufatureiro ele era responsável por uma etapa da produção e geralmente quando se vendia essa lucratividade era dividida, né, entre as pessoas que faziam parte dessa cooperativa. Na Revolução Industrial, não. Esse sistema de igualdade, ele desapareceu e a gente passa a ter aí uma característica completamente de uma sociedade capitalista desigual mesmo, né? Com a figura do patrão, né? E dos empregados, né? Da classe operariada sendo aí explorada por uma elite capitalista, né? Que vai ser detentora da mão de obra, né? Dos locais, do meio de produção, do capital e assim por diante, ok? Bom, galerinha, aí a questão número 2 fala, né, justamente desses fatores aí que a gente vai falar. Ó. A industrialização francesa se desenvolveu há cerca de meio século após a inglesa, ou seja, apenas no século XIX. Porém, foi após o fim da Segunda Guerra Mundial que o setor industrial francês passou por uma fase de grande expansão. Quais os fatores influenciaram nesse desenvolvimento? Então, também uma questão aí muito show, que leva a gente aí a raciocinar um pouquinho, né? Que faz aí a parceria aí de história com geografia, e eu não posso deixar de falar sobre a minha paixão também pela disciplina de história, né? E uma coisa está vinculada à outra. Bom, a resposta do livro aí, do autor, começa falando sobre a grande ajuda econômica aí dos Estados Unidos. E a gente já debateu bastante sobre isso, né? A gente sabe que os Estados Unidos, ele se aproveitou tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, né? Foi um país que participou ativamente da guerra, né? Formando alianças. E a gente sabe que o maior vencedor da guerra foi os Estados Unidos, né? A guerra ela foi no continente europeu, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda. O território europeu estava completamente destruído, né? Com as suas fábricas, campos de cultivo, pessoas, né? Contingente populacional para poder trabalhar nas fábricas. Então, é lógico que os Estados Unidos vai procurar tirar mais uma vantagem, né? Além das que ele já tirou no final da Segunda Guerra Mundial. Que durante a guerra ele emprestou dinheiro, ele serviu armamentos, ele vendeu alimentos, né? E ainda fortaleceu o contingente lá da Tríplice Aliança, né? Da Tríplice Entente, para poder fazer com que eles ganhassem a guerra e derrotassem a Tríplice Aliança, e foi o que aconteceu, né? Então ele conseguiu reaver tudo aquilo que ele emprestou e ainda lançou aí o Plano Marshall, né? Que foi um plano para poder ajudar na reconstrução dos países da Europa.
e a França aí ela aderiu a esse plano, e é lógico que os Estados Unidos novamente aí, né, fez um gol de placa, ok? E aí a questão número 3, galerinha, ela vai justamente complementar a questão número 2, né? Perguntando o que é o Plano Marshall, qual a importância que ele teve, em que ele consistiu, né? Então, o Plano Marshall ele foi um plano, né, de ajuda econômica dos Estados Unidos para a recuperação dos países da Europa Ocidental. Porém, a gente sabe, né, qual era essa ajuda. A ajuda, é lógico, era conseguir, né, emprestar dinheiro, ajudar na reconstrução, mas é lógico que depois a França e os outros países, né, que se aproveitaram aí dessa ajuda, né, entre aspas aí, né, dos Estados Unidos, tiveram que pagar tudo com muitos juros, né? Então vamos lá, galerinha. A questão número 4 também é muito bacana. Por quê? Porque ela vai trazer algumas características específicas de alguns países que se destacam aí na Europa, no continente europeu, que é o Reino Unido, a Alemanha, a França e os Países Baixos. Cada um deles, galerinha, vai ter o seu destaque econômico, né, o seu desenvolvimento econômico voltado ou para a exploração de produtos primários, ou para a agricultura, ou para a industrialização, para a indústria química, bélica e assim por diante. Então, por exemplo, a letra A fala, por exemplo, do gás natural, né, que é muito utilizado hoje em dia no abastecimento, principalmente das indústrias de automóveis e tudo mais. E o gás natural ele era encontrado com abundância, principalmente nos Países Baixos, né? A letra B aí, o país que possui, né, uma forte economia na Europa Ocidental, além de ocupar um grande destaque na economia mundial, é a Alemanha, né? A Alemanha se tornou aí uma das grandes potências econômicas do mundo, né? E tem aí um destaque no continente europeu. Vocês depois até estudem, voltem nas nossas aulas um pouquinho e percebam o quanto que a Alemanha, né, mesmo assim saindo muito ferida da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, principalmente, é um país que conseguiu dar a volta por cima e conseguiu aí estabelecer, né, a sua economia e hoje se tornar aí uma grande potência. Lembrem que a Alemanha, né, foi obrigada a cumprir o Tratado de Versalhes, lembram? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ela teve que assinar um acordo assumindo a culpa pela guerra, e o Tratado de Versalhes ela era obrigada, né, a pagar uma quantia em dinheiro para que os países capitalistas se reconstruíssem após a guerra, assumindo a culpa aí da Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo com esse, né, porém aí, a Alemanha conseguiu se destacar. Bom, a letra C. O setor siderúrgico foi favorecido pelas grandes reservas carboníferas e de minério de ferro, particularmente na região da Alsácia-Lorena. Ó, essa daí, melzinho na chupeta, né? Belezinha, facinho. É lógico que a gente tá falando de quem? Da França, né? A Alsácia-Lorena, que era uma região, né, localizada aí na França, inclusive foi motivo da guerra, né, da participação da guerra aí entre a Alemanha e entre a França na Segunda Guerra Mundial. Foi a disputa de território, justamente porque, né, uma das maiores reservas mundiais aí de minério de ferro se encontra aí nessa região. E por último, né, a letra A, a economia do país favorecida pelas tradicionais áreas de exportação de carvão mineral, reservas de petróleo no Mar do Norte e operações financeiras internacionais. A gente está falando aí do Reino Unido, né? A gente também fala muito que a Inglaterra, né? Durante muitos anos aí a gente tem essa questão das operações financeiras aí, que se destacaram, né, durante esse país aí, durante muito tempo. Bom, galerinha, a questão número 5, ela é uma cruzadinha, certo? Então, a tia vai falar um pouquinho de cada uma delas aí, mas vocês têm lá no gabarito, ok? Bom, letra A. É o mais industrializado de todos os países bálticos. A gente está falando aí da Europa setentrional, tá? Lembra que a tia falou? A Europa setentrional dividida aí entre os países bálticos e os nórdicos, ok? Então, por exemplo, a gente agora vai falar especificamente dos países bálticos, tá bom? É o país industrializado, é um dos países industrializados bálticos. A gente está falando da Estônia, ok? Letra B, principal destino das exportações da Estônia.
A Estônia, ela acabava aí fazendo seu, né, a sua exportação, a maioria dos seus produtos para a própria Europa, para a Europa Ocidental, tá? Letra B. Bloco econômico na qual os países bálticos ingressaram em 2004. Molezinha, né? Quase todos os países aí europeus fazem parte de qual bloco econômico? É lógico que da União Europeia, tá? Letra D. Principal setor da economia lituânia antes da anexação da União Soviética era a agricultura. Durante muitos anos não houve aí grandes investimentos na área industrial. Somente depois, né, que a Inglaterra deu pontapé aí na Revolução Industrial, é que os países foram começando a engatinhar na Revolução Industrial e abandonando aí o setor agrícola como o setor econômico principal dos seus países, certo? Atualmente é o setor econômico que compõe a maior parte do PIB da Lituânia. É os serviços, né? As atividades que são de prestação de serviços no país. Letra F. Organização a qual os países bálticos aderiram em 1999. É a OMC, é a Organização Mundial do Comércio, tá? É um outro tipo de bloco econômico que funciona também com alguns países europeus, assim como funciona a União Europeia, tá? Faz a mesma característica, né? Uma característica de economia alfandegária, proteger a entrada e venda de produtos, colocar, né, impostos mais caros em cima dos produtos que vêm de países que não fazem parte daquele bloco econômico. Então, eles têm basicamente as mesmas regras econômicas, né, para os blocos econômicos aí. Tanto, né, a União Europeia, a OMC, o Mercosul, né, a ALCA, a NAFTA nos Estados Unidos, são basicamente, né, tem as mesmas características aí dessa briga aí de mercado. Bom, para acabar, recurso natural que possibilitou o desenvolvimento de algumas indústrias na base da Estônia. É o xisto betuminoso, ok? Que é, inclusive, um material aí muito utilizado na indústria química, na indústria automobilística, né? E principalmente aí, né, na indústria bélica, ok, galerinha? Então, vamos lá, mudando aí. Bom, a questão número 6, ela vai falar um pouquinho, né, sobre a aliança que foi feita entre alguns países europeus para tentar fazer frente à grande comercialização e à concorrência com os produtos dos Estados Unidos. Então, antes de existir o Mercosul, existia um outro bloco econômico chamado de Benelux. Na verdade, foi a Benelux que deu origem depois para que outras potências econômicas originassem aí a União Europeia. Então, a tia achou interessante também comentar aí essa questão, tá? Coloquei aí na letra A os países que faziam parte dessa organização: Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. E o objetivo, é lógico, que era trazer o quê? O fortalecimento da economia, né? Brigar aí pelas riquezas minerais, principalmente o carvão e ferro, que são duas, né? Matéria-prima muito com bastante quantidade, né, na Europa, né? Então a Benelux aí ela foi o primeiro bloco econômico aí a surgir e depois dar origem aí à União Europeia, ok? Bom, galerinha, a questão número 7 tem o verdadeiro ou falso, que é muito bacana também. Vale a pena vocês darem uma lidinha aí em cada tópico desse daí. E o bacana é que para cada questão que é considerada falsa, logo embaixo a gente tem a correção, para a gente poder prestar atenção nessas características principais aí desses países. Fala, por exemplo, de Portugal, de algumas características da Itália, né? E aí depois vocês deem uma olhadinha aí com mais calma aí nesse verdadeiro ou falso, ok? A questão número 8, né, fala de algumas características econômicas da Itália. Também merece um destaque aí para vocês darem uma olhadinha. Vocês lembram também que a Itália participou da Segunda Guerra Mundial, né? E a Itália acabou aí, após a Segunda Guerra, também se tornando um país muito próspero, né, com algumas economias industriais, mas a gente também tem a agricultura, né, e a pecuária muito características aí da Itália, além também da questão turística, né? A Itália é um dos países mais visitados aí do mundo em termos turísticos, tá? Aqui fala um pouquinho das características da Rússia, ok? E eu achei muito bacana essa questão 10 também, porque eu gosto muito
de debater com vocês a questão dos gráficos, né? Os gráficos costumam geralmente cair muitas questões de concurso, vocês futuramente farão o Enem, então é bacana vocês irem se familiarizando e se acostumando aí com essas questões que junta, né, as informações que vocês precisam saber com os números e os gráficos para serem interpretados. Então, esse gráfico aí, galerinha, ele é um gráfico que mostra para vocês o quantitativo de países, né, que são, que tem uma grande exploração turística, né? E aí, por incrível que pareça, né, o gráfico está mostrando aí pra gente que dos 10 países com maiores procuras de questão de turismo no mundo, 6 deles são países europeus, tá? Então a tia colocou aí para vocês e a tia vai pedir que vocês prestem bastante atenção, leiam com calma, tá? Desses 10 países, como a tia falou, 5 são europeus, 6, na verdade, né, é a Turquia que faz aí divisa, né, entre a Europa e entre a Ásia. E o setor turístico é um dos setores que mais rende, né, mais tem rentabilidade econômica aí também para os países europeus. E aí que legal também, dá para vocês perceberem aí esse gráfico também, que mostra em percentual, né, qual o destino aí preferido aí dos turistas. Então vocês percebem aí em roxinho que 51% dos turistas preferem qual continente? O continente europeu, né? 16% vão escolher aí o americano, Ásia e Pacífico ficam com 24%, a África somente com 5% e o Oriente Médio aí com 4%, ok? E aí o mapa ao lado, né, o gráfico ao lado, ele vai mostrar um percentual dentro do continente europeu. Ou seja, a Europa meridional, ela vai ter aí, né, uma grande concentração de 40%, né, de visitantes. Por que Europa meridional? Porque é lá justamente que a gente vai ter, né, a Itália, Portugal, Espanha, aqueles países de características ibéricas, né, que mexe muito com a questão da história. Então isso daí faz com que chame muita atenção, tá bom? E aí, galerinha, tem uma questão aí vinculada de interpretação para esses gráficos, que aí a tia não vai comentar, não. Eu vou deixar para que vocês olhem esses gráficos, façam a interpretação, tá bom? Qualquer dúvida aí, dá uma ligadinha pra tia lá no Tira Dúvida e tentem aí se esforçar para poder fazer a interpretação desse mapa, porque ele é show de bola, esses gráficos aí que são muito atuais e que vão aí posicionar vocês em relação à questão turística e econômica aí do continente europeu. Ok, galerinha? Eu espero aí que vocês, né, tenham gostado. Todo o nosso conteúdo aí tá no capítulo 4. A tia colocou as páginas do livro de atividades para que vocês possam fazer. E lembrando que o gabarito também tá postado lá para depois vocês corrigirem. Semana que vem a tia vai corrigir as atividades de revisão que falam somente sobre a Europa, sobre a característica econômica do continente europeu, ok? Galerinha, fiquem com Deus. Um beijo no coração. A tia tá morrendo de saudade, tá? Amo vocês. Fiquem com Deus. Estudem, hein?